Fala pessoal, estamos em mais um episódio aqui do Deep Dive. Eu sou o Rafael Ferrari e tô aqui com meu amigo Calé! E aí, Caledinho, você tá bem? Hoje eu tô de câmera oculta. Você tá me gravando, né? Tô gravando você no início da sua jornada. Ah, é? Como o principal, o melhor, o único hoster dos podcasts brasileiros. Cala a boca. E aí? Tô querendo aumento. Você quer aumento, Eu né? quero aumento, eu quero Você tá bem? Eu estou bem, cara. Estou bem. Estou feliz. Mais calvo. Mais calvo, todo dia. Cada dia que passa você tá mais calvo mesmo, sabia? Eu tô. Daqui a pouco você tá igual eu. Vai demorar, cara. Não, imagina, não vai. Eu também achava que ia demorar. Alex, você acha que vai demorar? Vai demorar, Não, né? eu achava que ia demorar também. Posso falar? É. Em, sei lá, 1 ano. Ficou assim. Não. Você quer acelerar o processo? Raspa. Eu vou tirar cabelo da virilha e vou implantar. Pra não Não ficar assim. rola. Vai parecer um ano. Vou tirar. Não vai dar. Eu Não. desisti de fazer implante, sabia? Cara, vamos meter a pauta? Vamos. Vamos falar sobre o que, Vamos, Rafs? mas eu desisti de fazer implante. Também? Não. É quase tirar a Não Amazônia velho, inteira pra não colocar aí. porque eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. É horrível. Pra poder manter o cabelo na cabeça. É horrível. Vamos lá manter a pauta? Vamos manter a pauta. Bora. Do que a gente vai falar hoje, ô fofinho? Como escolher uma agência ou profissional de performance para sua estratégia digital Legal. ou para o seu E e-commerce. por que a gente pensou nisso, Caledinho? Dá porque, o contexto. cara, eu vinha refletindo na Radial Leste, tô com a Radial Leste na cabeça, no Rodanel, a 120 por hora, com um Fusca me empurrando. Eu falei, poxa, temos alguns clientes com algumas dores latentes, né, cara? Eu vejo que alguns dos nossos clientes, do passado, do pretérito, do prefeito, né, do presente, eu vejo nesses clientes um ponto em comum. Alguns deles, cara, tinha a gente como agência, né? Tinha algum tipo de resultado e eles acordavam um belo dia falando, poxa, quero internalizar tudo. Vou colocar o profissional Vou trazer um aqui. profissional porque eu acho que o Khaled, aquele vagabundo, não está entregando o que ele precisa entregar. Ou não, eu quero uma nova expectativa de estratégia e eu acho que um profissional em casa vai dar essa latência para mim. Então, eu via muita gente com esse pensamento e depois eu encontrei esses clientes com 6, 7, 1 ano e eu via que alguns conseguiram um pouco de resultado por algum tempo, outros tiveram que voltar para a agência, né? Eu falei, cara, aqui eu fiquei com esse pensamento, falei, pô, vamos abrir isso aí, porque é importante a gente falar, né? Porque é um momento, ou no momento de abrir o leque de estratégia, ou no momento de rampagem mesmo, ou seja, eu tenho resultado, eu quero crescer os resultados, né? Como que a gente guia esse cliente? Como a gente dá uma dica valiosa para que ele tome uma boa decisão, seja na contratação, ou seja, realmente na hora de chegar na agência e falar, olha, quero abrir o pool de serviços aqui com vocês. E você sabe, refletindo aqui agora, a gente conversou sobre isso, mas focado no profissional de mídia. Mas, cara, assim, se você parar pra pensar, a gente já se deparou com isso com várias áreas. Cliente querendo internalizar CRM, Sim. cliente querendo internalizar design, que acontece muito, isso é muito comum, inclusive. Cliente querendo internalizar a parte de programação, de front da plataforma dele. Então, pode acontecer essa internalização em várias áreas, né, do que a gente trabalha lá dentro. E, claro, a ideia aqui é a gente trazer pra galera o que vale a pena, os prós e os contras, e o que não vale a pena. Porque de cada um desses. Eu cheguei até a refletir, cara. Eu falei, será que a agência em si, ela não passa a sensação, não dá o tato de como aqueles resultados que ela está trazendo naquele momento são valiosos, né? Que leva o cliente a acordar num dia e falar, poxa, vou internalizar. Ou não, ou é o cliente realmente de ter a pessoa ali, olhar na cara da pessoa 24 horas ali, traz a sensação de que o resultado vai ser viável, que vai vir um resultado melhor. E eu fiquei com esse devaneio na cabeça. Eu falei, cara, vou debater sobre isso. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre não isso. faz sentido. Cara, outra coisa que a gente pode trazer aqui pra pauta também, que acontece muito. Muitas vezes é normal, né? A gente começa com uma estratégia, essa estratégia cresce e aí chega num platô. Esse platô, legal. normalmente, não é regra, mas normalmente está relacionado ou a investimento ou a poder de venda operacional do cliente. Muito importante isso, Rafs. E às vezes, o cliente não está no nível de maturidade ainda para conseguir identificar isso. Então, o que é mais fácil de identificar?
ou agência, ou profissional de marketing, preciso vender mais. Logo, preciso que você se esforce mais na mídia. Só que o problema não tá ali pro crescimento. Entendeu? O problema tá em conseguir mais estoque de produto, aumentar a grade, né? Entregar melhor, trabalhar mais recompra, uma série de fatores, cliente, né? fidelizar cliente, uma série de fatores que não necessariamente tá ligado ali à parte de mídia. Entende? Só que aí acaba acontecendo o quê? Como esse nível, essa maturidade não chegou ainda, e o cliente enxerga para isso, ele fala assim, bom, então, essa agência ou este profissional não está mais conseguindo entregar o que eu preciso, que é o quê? O crescimento. Porque a gente cresceu até um ponto e paramos, certo? Certo. Qual é o pensamento do cliente? Vou contratar outro. E aí, o cliente que está crescendo, ele normalmente é assediado por profissionais e agências mesmo, está sempre recebendo proposta ali. Vem um vendedor bom, vende o sonho, e eu recebi isso essa semana, cara, que eu tenho uma cliente aqui que ela é muito fechada comigo. Ela chegou e falou assim, Rafa, o que me mandaram? Aí o cara prometendo assim, ó, eu tenho um cliente do seu segmento. Aquele velho copy. Aquela velha copy, exatamente, eu tenho um cliente do seu segmento, e ó, eu consigo diminuir seu CAC, eu consigo aumentar seu ROAS, eu consigo aumentar sua taxa de conversão. Mas qual que é a base que o cara tira? Foi exatamente isso que eu falei pra ela. Qual que é a base? Foi exatamente isso que eu falei pra ela. Eu falei, eu não vou falar qual é o cliente aqui, né? Mas eu falei, ó, pá, isso aí você vai receber com bastante frequência agora que tá crescendo e tudo mais. Mas assim, é o tipo de script que, por exemplo, a gente na agência não usa. Sabe por quê? Porque tem que ter base. Qual é o critério que vai ser utilizado para garantir que vai diminuir o CAC? Ou que vai aumentar ROAS, ou que vai aumentar vendas? Não foi feito nenhum tipo de análise. Não sabe qual é o cenário. E se você realmente já tá num platô de mídia e o segredo tá em outro lugar, ele não tem o que fazer. Entendeu? Eu acredito, Rafa, mesmo sendo do mesmo nicho, cada case é um case, cara. Cada um é um, não tem fórmula, entendeu? É igual o ser humano, cada ser humano, a cor do fundo do teu olho é diferente da minha. Exatamente. Mas veja, esse exemplo, essa cliente, ela já sabe isso é mais bonito. Cala a boca. Hoje eu estou tentando convencer um aumento. Mas você vê, né? Essa cliente aqui, ela é fechada comigo, ela já sabe as dificuldades, ela sabe até onde dá pra chegar, e ela sabe que tem muita coisa pra gente conquistar. Então ela já entende, ela tem um nível de maturidade já, que sabe que muita coisa depende do operacional pra crescer. Agora, clientes que não têm essa maturidade pensam o contrário. Fala, nossa, eu recebi essa proposta aqui, cara, ele vai resolver meu problema. Exato. Se ele me prometeu que vai diminuir meu CAC, se ele me prometeu que vai aumentar minhas vendas, se ele me prometeu que vai aumentar minha taxa de conversão, o que ela faz? Ela cancela o contrato que tá dando certo e vai pro duvidoso. Que aí, mais uma vez, ela tá olhando apenas para um parâmetro. Um parâmetro e um que pilar da performance, né? Que muitas vezes não é aqui o problema. Na boa parte das vezes, o problema não tá aqui. Entendeu? Só que de outro lado também, esse nível de maturidade depende de dois fatores. O primeiro é a agência, que no caso somos nós, e às vezes a gente não consegue fazer isso por uma série de fatores, que é mostrar pro cliente que o problema não tá aqui. Só que quais são os fatores que eu falei que também depende? O cliente entender isso. E acreditar que, de fato, a gente tá falando que o problema não tá aqui, não é pra tirar o nosso corpo fora, porque já teve cliente que achou que a gente tá tirando o corpo fora. Pô, o problema não tá aqui, a culpa tá aqui, do Estado. Exatamente, tá achando que a gente tá terceirizando o problema e não é. E aí o cliente vai, sai, toma na cabeça, entra uma pessoa que faz uma estratégia completamente diferente, o que acontece? As vendas caem. E aí, tem duas opções, conforme o tempo passa. E eu já vivenciei as duas. Ou o cliente, ele assume que ele errou e ele acaba voltando pra mim, pra gente, no caso. Ou seja, o desejo dele foi maior do que a razão. Exatamente. Aí passou um tempo e falou, realmente, o problema não tava aqui, eu aprendi, dei cabeçada, vou voltar pro Rafa, porque lá ele me fazia crescer e ele vai arrumar a casa. Isso, cara, acontece sempre. Só que também acontece do outro lado, do cliente não dar o braço a torcer. Fala, putz, eu saí, falei que o problema tava lá, o problema não tava, eu continuo tendo o mesmo problema, mas eu não vou voltar pra lá. Até porque possivelmente vai ser outra proposta, vai ser outra coisa, o cara acaba não voltando. E existe, claro, também, pode acontecer, não vencer isso ainda, mas pode acontecer do cliente sair e ele continuar mantendo os resultados. Pode acontecer também. Mas dificilmente vai achar alguém fora que vai fazer mágica de dobrar o faturamento do cara, que é o que o cliente espera. Exato. Hein? Então acontece esse tipo de coisa, né?
do cliente ter aquele, né, aquele samba ali com a gente, chegar num platô, não entender o porquê do platô e cancelar. E ainda existe uma outra possibilidade desse cara achar que, vou colocar o profissional dentro de casa porque eu não tô crescendo justamente porque não tem ninguém 100% focado. Que é uma das maiores dores que eu tinha. Às vezes, o fato da agência não estar no mesmo local que ele dá a falsa sensação de que a agência não faz nada, né? Exatamente. Do que os entregáveis não são tátil, né? Você não consegue exatamente. tocar naquilo. Mas o marketing, o e-commerce é muito além disso. Não, muito. É muito além disso, né, Rafs? A gente sabe que existe até a premissa, e já aconteceu, às vezes do cara querer escalonar e falar assim, cara, eu quero aportar mais 10 mil. E, cara, ele não ter funil pra isso. Porque ele não tava nutrindo. Não Ele vai tava, gastar. a início ali, a gente tá batendo em performance, tá pegando final de funil. O que acontece com esse profissional, às vezes? Ele pega o trabalho bem temperadinho, certo? Pega as campanhas bem azeitadas, já com o aprendizado da campanha no alto. O que ele faz? Ele trabalha final de funil e ele traz por uns 2, 3 meses ali o resultado. Porque ali já tá pronto. Um resultado excepcional. Ele fala, mas tem o limite. Fez uma boa troca. Realmente era isso que faltava. Lá pro quarto, quinto, sexto mês. Quando chegar no limite, aí chegou no platô. Porque não adianta colocar mais dinheiro. Exatamente. Aí que entra furar a bolha. Como é que sai desse platô? Entendeu? Aí já não é mais estratégia de mídia mais. Não é. Não é, entendeu? Não é. Vai chegar uma hora, mesmo que o cliente fale assim, não, pode aumentar, vai chegar uma hora que não vai dar pra gastar mais. Então você vai ter que ter outras estratégias. Começar a trabalhar mais topão de funil, começar a trabalhar awareness, trabalhar branding, começar a fomentar mais ainda a base interna de clientes, enfim, uma série de estratégias que vai fazer com que esse platô realmente fure, né? Realmente suba ali. Só que é difícil, cara. E aí acaba se tomando essa decisão de internalizar. E eu não tô falando aqui, de novo, a gente não tá... a ideia aqui não é puxar sardinha nem pra um lado nem pro outro. Pode ser uma boa estratégia internalizar um profissional? Pode. Depende. Exatamente, pode ser. Inclusive, que até algumas dicas que nós vamos deixar aqui pro pessoal que... Cara, eu quero internalizar, eu tenho essa necessidade, eu me sinto mais seguro. Nós vamos deixar essa dica também. Exatamente. Vamos falar, cara, olha, o viés desse profissional, ele tem que ter esse soft skill, esse daqui. Cara, acredito que com essa bagagem ele consiga trazer um bom trabalho. E aí, beleza. Não. E tem que ver depois, ô Khaled, se vale a pena. Porque, cara, já antecipando coisas, você vai colocar um profissional dentro de casa? Um único profissional? Vamos só falar por enquanto aqui do profissional de mídia, mas tem profissional que é pior ainda, como por exemplo, programação. Mas você vai colocar isso na mão de um profissional. Cara, toda a sua inteligência e estratégia tá na mão de um cara. Tem demanda pra tudo isso? Vamos supor que tenha. Se tiver demanda pra tudo isso, é ainda pior. Porque vai estar tudo na mão do cara. Você tá na mão dele. E se esse cara amanhã decide que não quer mais trabalhar lá? Você vai conseguir colocar alguém a tempo e extrair todo o conhecimento que aquele cara tem pra continuar a fazer as coisas tocando? E o risco trabalhista desse cara? Entende? E o custo que você tá tendo pra manter uma pessoa, que aí a gente entra na questão da demanda, que de repente não tá trabalhando às 8 horas ali. Entende? Então tem uma série de fatores. Ele passa 3 no café. Exatamente. Ou como a gente já vivenciou, porque assim, cara, otimizar mídia, a depender do que você faz, é rápido. A depender do que você faz e a depender da demanda. A não ser que você tenha uma rotatividade muito grande ali de coisas, cara, assim, todo dia você tem uma rotininha, todo dia você entra na campanha, se não tiver campanha nova, tá? Todo dia você entra na campanha, vai lá, bonitinho, vê valor, vê se tá rodando, vê o que dá pra melhorar, melhora a coisinha daqui, realoca a verba dali, vê se tem estratégia de lance pra mexer e vai otimizando. Vê qual anúncio tá performando menos ou mais, aí você pode trocar um pelo outro, vê os testes que você fez de público, aí você pode desativar. Isso daí, cara, é rotininha, entendeu? Mas, ô Khaled, você não fica 8 horas fazendo isso. Entendeu? Você não fica, cara. O profissional que chegar pra mim e falar, não, eu fico 8 horas da minha vida só... Não fica. Se ele fica, ele tá enrolando. Entendeu? Agora, vamos supor que você tem uma demanda muito grande. Cara, todo dia tem muito lançamento de produto. Todo dia tem muita troca de produto. Todo dia tem muita promoção. Aí, beleza. Aí, eu aconselho a ter realmente profissional dentro de casa. Entendeu? Mas, sempre com um backup. Quem é o backup? O backup pode ser um segundo profissional ou uma agência. Uma agência. Trabalhando ali focado, de repente, na estratégia. Exatamente. A gente, cara, cansou de trabalhar com um cliente aqui
que, pô, tem até um cliente que eu tô para fechar, não vou falar ainda, mas porque eu tô para fechar, mas é um cliente muito grande de moda infantil. E antigão. Tô conversando com a menina, já tem uns tempos já, e ela falou assim, Rafa, pô, gostei da sua proposta e tal, mas eu vou trazer um profissional aqui pra dentro. Olha aí, foi esse devaneio, cara. Vou trazer um profissional aqui pra dentro. Ultimamente tá acontecendo muito isso. Porque eu vejo aqui a necessidade de ter essa pessoa perto de mim. É porque também lá, ela é de TI. Então ela não tem o conhecimento ainda. Ela tá formando, né? Acho que agora já... Mas quando eu conversei com ela, ela tá formando ainda conhecimento. Então, na visão dela, é interessante ter alguém lá, até pra ela ver esse tangível, ela passar todas as demandas. Aí eu entendo totalmente. Mas o que eu falei pra ela? Eu falei, ó, o que vale a pena fazer? Você pode ter o profissional. Mas, cara, coloca a gente pra direcionar. Sabe por quê? Porque eu não sei se esse cara é sênior. Eu não sei se esse cara é mais executor ou mais analítico. Entende? Tem vários clientes que a gente tem, que a gente tá aqui no maestro, e a execução fica onde? Dentro de casa. E tem um fator que é muito importante nisso, né, Rafs? A gente fala de agência, a agência tem a grande possibilidade da oxigenação. Isso, exatamente. Cara, que eu acho que é um fator muito importante, né? Eu falo que tem até um bordão antigo que fala que nada se cria, tudo se recria, né? Nada se cria, tudo se recria, né? Ou se copia, né? Então, cara, a oxigenação, ela é um fator que eu acho, assim, gritante. Sempre renovando conhecimento. Porque, às vezes, cara, a gente vai trabalhar na captação de lead, por exemplo. Cara, tem cliente que vai fazer um evento e a gente vai fazer essa captação de lead. Cara, nós temos clientes de engenharia, uma das maiores construtoras hoje do Brasil. É outra estratégia. Cara, é um outro tipo de estratégia, um outro tipo de abordagem. A gente vende trator. Cara, vende trator, entende? Vende moda. Vende moda. Vende furadeira, vende chave de fenda. Vende moda de alto padrão e baixo padrão. Então, para todos esses pools de serviços, né, de clientes, existe uma estratégia. Exatamente. E às vezes o que cabe para uma, por exemplo, cabe para outra. Eu já cansei de ver a estratégia que a gente fez para moda e a gente colocar pro nicho de alimentos. E, cara, foi super bem visto. Super certo. Tanto que nós fizemos um case, por exemplo, na Páscoa, que todo mundo tá pensando em Páscoa, você pensa em? Ovo de chocolate. Chocolate. Nós fizemos um case vendendo bacalhau. É verdade. Ou seja, cara, foi na contramão do mercado e, cara, virou um puta case. Inclusive vai ter um profissional palestrando junto com uma plataforma de CRM, porque isso realmente foi fora da caixa. É verdade. Mas não é que nós sejamos tão excepcionais. Cara, não, a gente entende de dados, a gente olha para dados e a gente olha para tendência, cara. Essa tendência aqui cabe aqui. Essa oxigenação dá essa oportunidade. Total. Né? Não, isso é um fator, ô Khaled, que é muito difícil, cara, de você conseguir sozinho. Então, por exemplo, aqui dentro da agência, cara, a gente tá sempre se falando, tá todo mundo sempre estudando, pelo menos esse é o perfil que a gente tem dentro da agência, e tá todo mundo compartilhando conhecimento. Então, cara, assim, saiu coisa nova da Meta, a gente já tá sabendo. A gente já tá tendo insight aqui pra saber como que pode ser utilizado. Saiu coisa nova do Google, mesma coisa. Então a gente é obrigado... As certificações, estão sempre em dia. Então a gente é obrigado a estar sempre ali na frente do mercado, entendendo o que está acontecendo. A gente é obrigado a fazer isso, porque senão a gente fica para trás. Agora, o profissional que trabalha sozinho, nem todos têm essa visão e nem essa condição. Às vezes não é nem porque o cara não quer, porque às vezes não sabe o caminho, não sabe aonde coletar informação, não tem esse dinamismo a gente tem para saber com quem trocar essa ideia. Quantas vezes eu e o JK, a gente faz muito isso. Às vezes o JK vem com uma coisa nova que eu nunca ouvi falar. Aí ele manda pra mim. É daquele jeito dele, ele só manda. Aconteceu esses dias, eu acho, isso aí. Aí ele fala, que porra é essa? Aí ele me dá um overview. Aí, velho, eu tenho uma parada que eu não quero ficar pra trás, entendeu? Aí eu vou e estudo essa parada aí. Aí depois eu volto o tema pra ele. Fala, cara, você viu que esse negócio você me mandou dá pra fazer isso? Você não sabia, né? Aí ele, é mesmo? Então peraí. Aí a gente vai trocando ideia com o outro, a gente vai... Às vezes é a mesma coisa, eu acho um negócio novo, mando pra ele. Aí ele já passa uma semana, ele virou quase especialista no negócio. Aí ele me devolve a bola e a gente vai se escalando no outro. Né? Eu tô dando esse exemplo aqui, que é o que eu faço muito lá com ele, por exemplo. Mas isso ajuda a gente, Khaled, a sempre estar ali na frente. Entendeu? E ter esse tipo de coisa faz muita diferença pra quê? Pra ajudar justamente a quebrar os platôs.
que a gente chega. Porque se o cliente chegou num platô, é porque algo precisa acontecer a mais. E é muito difícil de você pensar no que tem que acontecer a mais, entendeu? É muito difícil, cara. Às vezes o a mais é verba, às vezes até é. Aí você resolve fácil com mídia. Mas e quando não é? Quando você precisa abrir o leque mesmo de serviço. Exatamente. E quando você tem que olhar para a operação do cliente? Essa sua fala é tão verdadeira que eu já vi um caminho reverso dele. Nós tínhamos um grande desenvolvedor e o sonho dele era trabalhar. Olha que legal, né? Ele trabalhava na agência, ele trabalha com um cliente só. Ele falou, Khaled, pô, tô cansado. O Careca é um saco, não gosto muito do Careca. O Careca fica me pressionando aqui, né? Ele é um ditador barato. Mentira, bicho. Cara, eu quero uma coisa mais tranquila. Deu 6 meses, esse cara nos procurou novamente. Cara, me contrata novamente, porque eu não aguento mais, eu perdi visão. Aí eu falei, cara, agora meu quadro tá cheio. Então ele voltou pra agência, e aí o discurso dele, cara, eu voltei pra agência porque lá... Parei de aprender. Eu parei de aprender. Lá eu consegui uma evolução muito mais forte, né, de conhecimento. E aí ele pegou uma agência total de desenvolvimento, por exemplo. Então ele falou, cara, eu avancei muito. Hoje, inclusive, ele tá conosco novamente. Abri um quadro e falei, volte, meu querido, volte, venha. Venha que eu não vou deixar o Careca repressor te machucar. Mas você vê que até por o lado profissional, às vezes, e aí ilustra um pouco da tua fala, né? Será que esse cara vai ficar muito tempo aqui? Cara, eu tô abrindo mão, eu vou ter um profissional aqui, tirando a visão de que, cara, que ele vai trabalhar, se ele não vai trabalhar. Mas, cara, esse profissional, a hora ele vai falar, porra, eu preciso oxigenar Isso aí também. não vai ficar lá pra sempre, entendeu? Agora, na agência, não. A agência, se o profissional sai, o cliente não quer saber se é o profissional A, B ou C, ele quer que você entregue. Temos um contrato. Se eu perco um profissional, se você perde um profissional, que é você que cuida da operação, o que você tem que fazer? Eu? Chorar. Chorar e se sacudir. Você vai se sacudir, vaga, velho. Cara, Você vai abrir vaga e, assim, pro cliente vai ser transparente. Ele não vai nem saber que a gente perdeu um ou outro profissional ali. Entende? E a gente sabe que a rotatividade desse mercado também é alta. É alta. Por isso que a gente tem um quadro grande, tem os backups lá. Já trocaram a gente por um sonho de valsa. Já trocaram, é normal, acontece, cara. É um sonho de valsa. É um sonho de valsa. Mas assim, a gente consegue ter redundância desse lado aqui. Tem o cliente que você sempre joga pra um profissional, mas, cara, você sabe que tem o segundo ali que ele vai conseguir atender. Sim. Que ele tá a par do que tá acontecendo, entendeu? De Então fato. esse cara aqui deu gargalo. Opa, ô filho, tem essa demanda nova aqui pra você, me atende? Atendo. Como é que você faz isso se tá dentro de casa? Entendeu? Agora, acontece, Khaled, de realmente ser necessário. Tem muita, principalmente tecnologia, às vezes tem muita demanda ali de TI. Cara, teve cliente que realmente faz sentido o cara tá lá. Mas sabe qual é o profissional que eu mais vejo que o cliente internaliza? Design. Designer... Cara, e eu acho uma inteligência nisso. Porque a depender da demanda, é muito grande a demanda, cara. É muito grande a demanda. É grande e assim, cara, hoje a gente tem a Nata, cara, que ela é um fenômeno, assim, é uma menina nova, mas muito engajada. Tanto que nós temos um cliente que passaram diversos profissionais de gabaritos alto, né, cara, de uma extrema experiência em agências grandes e não conseguiram, de alguma forma, captar aquilo que o cliente tem como essência, né? Porque toda marca hoje, e hoje é muito mais simples, muito mais fácil ver isso. Tem um guide de marca, que é o que você deve ou não fazer, tem um manifesto, tem um monte de coisa que a gente consegue utilizar para diminuir essa curva, né? Mas tem a mão do profissional. O feeling dele, tem aquele feeling, aquela sensibilidade, cara. Entende? Então, assim, poxa, a Nata, ela atende esse cliente extremamente satisfeito. Já peguei... E era um cliente problema isso, muito, porque a gente não conseguia acertar a mão. Nada e aí nós estamos falando de, cara, trazer profissionais com gabarito. Porque na nossa percepção, cara, é o profissional que não tem o conhecimento? Não, às vezes é realmente a sensibilidade mesmo. É a captação de como você enxerga, é o olhar mesmo do profissional. Que eu falo que o artista de criação é um pintor, cara. É um artista. Até o e-commerce ou aquilo que a gente entende que é uma demanda, né, que a gente vai utilizar para performance ou para um banner do site. Cara, é uma tela em branco mesmo. Ele vai dar o tom dele, ele vai dar Vai dar a cara dele. Então, eu já pego uma marca que, tipo, cara, de extrema dificuldade. Cara, ele tem um profissional interno. Porque ele sabe que até entrar um outro, a cauda de aprendizagem desse profissional, talvez... Mais longa, a gente acaba perdendo volume, né? A gente acaba perdendo performance mesmo. E é igual Fórmula 1. Se eu ficar
3 segundos ali no box, eu tenho uma performance. Se eu ficar 6, cara, eu tenho outra. Já sai diferente. Sai diferente. Entendeu? Então, o tempo no e-commerce é muito valioso. Né? Seja de aprendizado ou seja de estratégia. Né? Então, cara, eu acho é um setor que eu defendo, tá? Muitas vezes vale a pena. Ter interno. A depender da demanda e da complexidade mesmo. Mas agora, tem, por exemplo, tem cliente que, cara, faz sentido na nossa base ter interno, mas ainda assim prefere estar com a gente. Porque, cara... Por volume também. Por volume e... cara, a gente tem a mão e ele não vai ter a dor de cabeça dentro de casa. Porque, querendo ou não, qual é o briefing que tem que passar pra gente? Ela já sabe o briefing. Ó, os produtos são esses, o briefing é esse, toma. Lá dentro, vai ter que ensinar o cara, vai ter que ficar... Então tem uma série de questões ali que, assim, querendo ou não, você vai ter um time de marketing que você vai ter que gerenciar. No nosso caso aqui, a gente tem uma pessoa, que é um Key Account, que faz essa gestão. Né? Então fica muito mais fácil ali de você, né, conseguir fazer as coisas acontecerem. Mas eu vejo de fato, cara, o profissional de designer, o designer ali, eu vejo como o profissional mais comum, pelo menos nos clientes que a gente tem na base, de ter dentro de casa. A pergunta que não quer calar. A pergunta que vem batendo na minha mente, dentro do Rodanel até aqui. Sou um cliente, entendi que eu tenho essa vontade de ampliar a minha estratégia e neste momento eu entendo que trazer um profissional para pertinho, pra tocá-lo ali, né, seja um melhor caminho para o meu negócio. Quais soft skills eu preciso ter desse profissional? Cara, o que você recomenda? Fala, cara, olha, busca... Se você não abre mão desse cara, você tem que buscar esse ponto. Para que seja... Pra você tente ser bem sucedido nessa sua empreitada. Tem os soft skills e os hard skills, né? Mas eu vou focar nos critérios que a gente utiliza para contratar o profissional para dentro da agência. Porque eu acho que os critérios são os mesmos. Acho que a primeira coisa que tem que ver... Aí vai mais além ainda, né? Porque aí o cliente tem que realmente exigir mais coisas. Por exemplo, quando a gente contrata alguém na agência, a gente não exige necessariamente que ele tenha certificação. A gente vai exigir a certificação depois. Mas a gente não exige que ele venha com uma certificação. Agora, no caso do cliente que está contratando para dentro de casa, é importante que ele peça que o cliente tenha uma certificação. Se não tiver certificação do Google, certificação do Meta, certificação de... Cara... Horas de rodagem. Porque a certificação mostra que o cara sabe o que ele tá fazendo ali na ferramenta, entendeu? Eu falo que um profissional de marca é igual um piloto de avião. Ele tem que ter horas de rodagem. Tem que ter horas de voo. Senão ele vai derrubar o avião. Não, e detalhe, uma coisa é você ter horas de voo, outra coisa é você ter horas de voo num determinado modelo de avião. Entendeu? Eu posso ter 5.000 horas pilotando um Boeing. Teco-teco. Mas na hora que eu pular pra um Airbus ali, muda o painel, velho. E aí? Não vou saber dirigir aquilo direito, entendeu? Essa parada. Vai cair essa parada, então tem que ter treinamento. Então, a certificação é um dos critérios. Outra coisa que é importante ver, quais os cases que ele já atuou. Pô, importantíssimo isso. Exatamente. Ah, legal, atuei com esse case, esse foi assim, só que assim, não adianta só, e aí isso na entrevista é muito importante, não adianta o cara só falar os cases, ele tem que falar o que ele resolveu, pra ver se a pessoa realmente manja. Porque tá cheio de perfil bonito no LinkedIn, cara. E cara... O meu, você olha lá, se você olhar meu perfil no LinkedIn, você vai me tornar comendador do Brasil. Eu vou ter um título de comendador. Porque qual é o cuidado que você tem que tomar, Khaled? Se o cara chegar... Eu sou um jumento. Se o cara chegar em você e falar assim, não, eu já participei do projeto da Vitafor. Só que, cara, o cara subiu meia dúzia de anúncios. Entendeu? Subir meia dúzia de anúncios, qualquer um sobe, velho. Entendeu? O que você fez? Qual era a dor que tinha? Qual foi o problema que você resolveu? Como que você resolveu? Qual foi o resultado que isso trouxe? Entendeu? Então tem que saber entrevistar. Então, perguntar os cases e saber se o que essa pessoa realmente fez nesse case. Só que aí o entrevistador tem que saber também como perguntar. Entendeu? Outro ponto que é super importante nessa parte aí. Se nesses clientes que ele já atendeu, tem que ver algum cliente do segmento seu. É o mesmo critério que a gente usa para a pessoa contratar uma agência. Se a pessoa do segmento de material de construção, ela está contratando uma agência, se a agência já tem cliente de material de construção, cara, ela já rodou uns caminhos ali. Agora, se nunca passou por isso, cara,
Entendeu? Você vai ser cobaia, vai aprender com você. Então, tem que ver. Outra coisa, analisa o perfil do profissional. Essa é a parte mais difícil. Tenta fazer umas perguntas pessoais pra ele, ver como que é a rotina dessa pessoa, ver se essa pessoa... Se ele casa com a cultura Se da ele tua casa empresa, com a né, cara? cultura, exatamente. Hoje eu vejo muita empresa com isso, cara. Só que assim, aí Problema de cultura. a empresa tem que ter já uma cultura definida e os valores pré-estabelecidos. Na entrevista, você tem que ver se isso bate, porque se isso não bater, ele não vai ficar, entendeu? Então essa é a parte, talvez, da entrevista ali mais sensível e difícil ali de extrair do cara. Porque, Khaled, o técnico, você pergunta, você consegue entender se o cara tem ou não. E assim, é o que eu sempre falo, o técnico, a gente resolve. Se a pessoa não tiver nenhum tipo de atraso mental, você resolve. Você ensina e a pessoa aprende. Agora, o comportamento você não ensina, cara. Entende? Então, essa é uma parte que, na minha opinião, é muito importante. O que eu olho no comportamento da pessoa? Se ela é reativa demais, e reativa no mau sentido. Eu não tenho problema com reatividade no bom sentido. Porque aí o cara vai lidar com pressão, né, Vai cara? lidar com pressão. É pressão, exatamente. cara. É. Qual é a reatividade que, por exemplo, pra mim é ruim? Quando ele é cobrado de algo e tem o mas. Mas ó, não deu pra fazer isso por conta disso. Cara, assim, se você identifica que a pessoa dá mais desculpa que solução, O cara tá com caixa da tua empresa. velho, entende? Então, Campanha, assim, é entende? isso aí, é o dinheiro do cliente e, assim, somado ao seu. Então tem que ver se a pessoa não é reativa. Tem que ver se essa pessoa realmente tá disposta a aprender. Cara, quanto mais... Tem que ter uma visão que eu tenho, que tem que ter assim, ó. O cara, ele tem que mostrar que ele manja. Tem que mostrar que ele manja, mas ele vai mostrar isso não com soberba. Ele vai mostrar isso falando tecnicamente. É isso. Mas ele tem que demonstrar que ele também tá disposto a aprender, caso necessário. E não ter compromisso com o erro. Entendeu? Porque o cara vai errar. Não tem O como. cara vai errar. Se o cara não contar nenhuma história de que, sei lá, fez merda, cara, assim, vai ser muito, muito difícil de acreditar. E é o que eu entendeu? sempre falo, quando entra um cliente novo, eu falo, olha, eu não prometo, É isso aí, eu não cara. te prometo um casamento eterno, regado de flores e canções de amor. Mas eu te prometo que se eu errar, eu vou lutar muito pra resolver o quanto antes, pra que você não tenha nenhum tipo de percalço e a gente não cause nenhum acidente, né, no seu financeiro ou na sua estratégia digital. Exatamente. Então, A gente fala, né? Nós estamos em evolução. Nós não garantimos que não teremos problemas ou erros, mas garantimos que a gente vai se importar com isso Exato. pra resolver. Nossa, isso é que o ponto bonito. mais importante. Isso é Vamos bonito tatuar. demais. Ô, Arex, grava essa parte. Vamos tatuar. Vamos tatuá-la. Entende? Então esse é um ponto. E assim, por fim, o que seria interessante de fazer? Tentar trazer algumas dinâmicas com esse cara. Não precisa fazer ele pôr a mão em campanha, nem nada disso. Mas traz situações que de repente a própria empresa já tenha ou teve e vê como que esse cara resolveria. Cara, a parte de resolver problema talvez seja a parte mais clarificadora pra você saber se esse cara realmente vai conseguir te atender ou não. Entendeu? Se ele gaguejar demais, ou se ele passar uma solução que não faz muito sentido, cara, talvez esse cara não seja pra você. A não ser que você esteja disposto a pagar pouco, se só quer alguém pra subir anúncio, entendeu? Se você quiser Depende só um muito da sua executor... estratégia, e começa por aí. Você precisa do quê, galera? Você precisa de um executor? Ou você precisa de um cara analítico? Estrategista. Ou estrategista. Ou você precisa que o cara seja bom nos dois. Pode ser. Só que aí tem a questão valor, tem a questão rodagem, tem a questão vivência, entendeu? Tem a questão da onde esse cara trabalhou, quais as empresas que esse cara trabalhou. Uma coisa que eu também recomendo é pedir referência. Da onde esse cara trabalhou, por que que ele saiu. Entende? Cara, todo mundo tem um histórico. E é importante saber esse histórico, cara. É importante. Claro, levar em consideração, né, tudo que pode ter acontecido ali. Mas entender ali, cara, que saber de onde esse profissional veio, o que ele fez, vai ser importante pra entender se ele vai conseguir dali pra frente atender a sua demanda, entendeu? Então, assim, se fosse dar alguns pontos nesse sentido, eu iria por esse caminho, assim. Legal. E você acha que dentro desse cenário, né, do profissional, vale a pena estipular um prazo para esse cara de resultado? Ou seja, cara, 3 meses é um prazo, você acha um prazo latente? Na verdade, dá pra saber antes. No primeiro mês ali já dá pra saber se o cara é bom ou não, entendeu? Mas 3 meses é o mínimo, assim, é o máximo, assim, né? Que você pode tentar apostar no cara, dando feedbacks.
Às vezes acontece do cara tá nervoso ali no começo também, da pessoa tá nervosa, então você tem que ir alinhando, entendeu? Mas assim, no primeiro mês já dá pra saber se esse cara vai ficar tropeçando ou não. Terceiro é o máximo. Não teve resultado ou ele não conseguiu justificar, porque, de novo, às vezes o problema não tá em campanha. E se você espera alguém analítico, você espera que, beleza, ó, o resultado aqui, do jeito que nós estamos aqui, precisaremos mexer em mais coisas. Mídia, aqui, gente, ó, tá resolvido. Mas, ó, estoque, tem furo, tá viajando ali na questão da entrega, atendimento tá ruim, esse cara vai conseguir te direcionar, entendeu? Então, aí tudo vai depender também do que você tá precisando e quanto você tá disposto a pagar. Cara, contratei, tive a sensação boa de ter alguém ali, mas Me arrependi. mais do que isso, eu entendi que esse profissional também me levou até um certo ponto. E daqui eu preciso de estratégia. E nessa estratégia eu entendi que faz mais sentido para mim uma agência, né? Não quero voltar para aquela agência que tinha ali, por N motivos, quero experimentar algo novo. Quais são os fatores que eu tenho que levar de tomada de decisão para essa nova contratação, para essa nova jornada? Eu olho só para minha estratégia, eu olho para o mercado, eu vou ver preço, eu vou ver cases de sucesso, eu vou ver uma agência de nome. O que você entende que faz sentido para esse cara que está nessa situação? Assim, o preço importa. Não adianta também a pessoa querer a melhor agência, mas não ter dinheiro para pagar a agência, entendeu? Mas assim, a primeira coisa que eu veria, cara, é se é uma agência ou se é uma empresa que acelera resultado. Se é uma empresa que realmente está focada em... Porque assim, o conceito de agência é agenciar coisas. Então, se for para ter uma agência que vai fazer o tráfego, que vai fazer um SEO, que vai fazer o arrozinho com feijão, cara, tá cheio. Você vai achar um monte. Num preço bom, inclusive. Agora, uma agência, uma aceleradora que não olha só para isso, que a especialidade dela é a venda, aí muda o cenário, entendeu? Por que a especialidade é a venda? Porque para vender você precisa de uma junção de fatores. Entre elas o marketing digital, certo? Mas tem o marketing digital, tem a comunicação, tem o atendimento, tem a plataforma, tem a tecnologia, tem meio de pagamento, tem estratégia de entrega, entendeu? Então precisa saber o que essa agência ou aceleradora vai de fato te entregar versus o que você precisa. Então, ou seja, eu tô também olhando nessa nova tomada de decisão, eu tô levando em conta também um pouco da minha estratégia. Eu me baseio... Exatamente. A base para a tomada de decisão dessa nova empreitada é a minha estratégia. Exatamente. Ou seja, para onde eu vou. Exatamente. E aí eu vou escolher quem vai me levar nesse caminho. Eu preciso do quê? Eu preciso de uma agência que vai me entregar os assets, que vai me entregar a campanha. Cara, ou vai mentorar esse profissional que eu tenho aqui, Exatamente. eu vou reaproveitar esse cara, eu vou reciclar esse cara. Ou eu preciso de inteligência. Ou eu preciso de inteligência e execução. E você acha que nesse meio cabe uma mentoria, uma consultoria? Cabe. Ou você já abriria para contratação mesmo? Não, cabe. Às vezes é isso que o cara tá querendo. Às vezes é necessário, ó, que o cliente tenha uma mentoria. Pra ele ter o nível de conhecimento pra saber cobrar. A gente sempre defende isso aqui. Porque se de repente o cliente tá muito cru, ele não vai nem saber cobrar a gente. E às vezes até as agências que passaram anteriormente se ferraram por isso. Porque às vezes o cliente não teve um nível de maturidade para conseguir conversar ali e cobrar da maneira correta. Ou seja, na percepção dele, o e-commerce ele é feito de performance. Performance está linkada à campanha. E aí por isso que ele optou por um profissional. O marketing vai resolver então minha vida. Tem uma mentalidade aí nisso, né? Tem uma mentalidade. Porque, cara, assim, dos problemas pelo menos que a gente tem em casa, que a gente vê, 70% das vezes o problema não tá em marketing. Não tá em marketing. Mas só que 90% das vezes o cliente acha que tá. Então a gente tem alguma coisa que tá desequiparada aqui, cara. Que não tá batendo. Entendeu? Só que isso é o quê? De novo, é nível de maturidade e conhecimento. Por isso que, cara, seja na consultoria, seja na agência, a gente leva essa parte de mentorar como premissa. Isso é o essencial pra gente. Eu falo que é o over-delivery, né, cara? Ensinar a pessoa, a gente faz de graça, cara. De graça não, né? Porque ele tá contratado com a gente. Mas a gente faz isso como parte do nosso entregável, justamente pra não ter mal entendido. Porque senão, cara, de novo, o cara não vai saber como cobrar a gente. E vai cobrar as coisas erradas. Entendeu? No momento errado. No momento errado. Parou de vender. Campanha.
Parou de vender. Pô, vocês não estão olhando marketing? Parou de vender. É tráfego. Cara, não. A campanha não para de vender do nada, a não ser que acabe verba. Ou a não ser que desconfigure alguma coisa. Se parou de vender de repente, é outra coisa, cara. É preço de portfólio que pode ter mudado. Falta de produto, falta de grade. Produto que saiu da grade, que saiu do estoque. Uma série de fatores. Já aconteceu, por exemplo, de concorrente fazer uma ação muito forte no mercado, um concorrente grande, que prejudicou a venda, cara. E aí, como é que faz, entendeu? Você vai brigar com o cara ou você vai focar em outro nicho de produtos? Acontece, entendeu? Troca de produto, moda, tem muita troca de coleção e muita sazonalidade. Acontece. Às vezes você tá vendendo a mesma coisa que você tava vendendo há 2, 3 meses atrás, só caiu o faturamento. Mudou o produto. Ticket médio baixou. Há 2, 3 meses atrás, você tava vendendo produtos com ticket médio mais alto. Agora você tá vendendo produto com ticket médio menor. E aí, vamos fazer um kit look? E aí, vamos pensar em colocar produtos, então, com ticket mais alto? Focar, de repente, em sapato, focar em bota, focar em algumas coisas que tragam mais dinheiro, entendeu? Numa quantidade menor. Falei de marketing aqui? Não, cara. Falou de estratégia. Falei de estratégia, entendeu? É isso. Então, na hora de pensar KPIs, em contratar... na hora de pensar em contratar uma agência ou uma consultoria, esses critérios aí, eles precisam estar latentes. Então, conversa, entrevista, ver os cases, ver se como foram os cases. Mesma coisa que lá pro profissional. Como foi resolvido esses cases. E o mais importante, Khaled, quando sentar na mesa, o cliente sentar na mesa com uma agência ou com uma consultoria, se a agência ou a consultoria falar mais do que o cliente, sai fora. Sai fora. Tá no copy. Exatamente. Porque a agência ou a consultoria, ela tem que deixar o cliente falar. É o cliente que tá com dor. Entendeu? A agência e a consultoria só vai falar quando for pra resolver o problema dele ali, pra trazer solução, não pra falar dele. Entendeu? Pode se apresentar, fala o nome, fala um pouquinho da história, mas perde, cara, 5 minutos com isso. O resto é foco total no cliente. Então, você que tá querendo contratar a agência, pensa nesse critério. Se a agência falar muito dela, cara, muito dela, mais do que você fala de você, já tem coisa errada. Entendeu? Ela não quer resolver seu problema. Ela não quer resolver seu problema, ela quer vender. Exatamente, ela quer vender o produto dela. Porque eu vejo muito isso, né? Eu vejo alguns clientes, eles fazem esse caminho do profissional, eles se arrependem ou entendem que é realmente a hora de abrir a estratégia, eles acabam optando muito por nome no mercado. É, normal. Eu quero a melhor agência. E aí eles começam a buscar no Google e aquela agência que investe gigantescamente em campanha, mas não necessariamente. E aí acaba caindo em algumas agências que são rede. Cara, e assim, a matriz é boa? É boa. Não garante que a filial seja, né? E assim... E muda, porque muda a gestão, muda a cabeça do... O que mais chega pra gente de cliente, Khaled, é cliente que vem especificamente de uma agência que é bem grande, vou falar o nome aqui. Nossa, você tá tão afrontoso. Que é muito conhecida. Para, Rafs. E que vende bem, os caras são bons de marketing. Para, Rafs. Mas eles são bons de marketing pra eles. Porque pro cliente, cara, todos, 100% dos clientes que vêm de lá, os caras vêm com problema. Mas não é que tipo assim, tá num platô, tô querendo testar coisas novas, não. Vem com problema mesmo, cara. Você entendeu? Problema do tipo, o catálogo de um cliente X tá no merchan desse cara. Cara, assim, são coisas inaceitáveis. Entendeu? Só que assim, de novo, sabe vender. Por isso que o cliente tem que saber comprar. Porque senão vai cair no papo de vendedor, entendeu? Esse episódio, cara, eu acho que ele é muito importante pra isso. E, de novo, a ideia não é fazer jabá aqui de agenda, nada, cara, nada. É realmente ensinar o cliente a como contratar, seja um profissional interno, seja um profissional liberal, seja uma consultoria, seja uma agência, pra não cagar o nosso mercado, cara. Eu só não quero que cague o nosso mercado. Porque uma contratação errada desse cliente faz com que ele fique frustrado. E esse cliente frustrado, pra nós, é ruim. Por quê? Quando a gente senta na mesa com esse cara, esse cara já tá escaldado. Mais do que isso, né, Rafa? A gente perde um empreendedor, né, cara? Às Cara. vezes eu vejo, no começo... Como os caras não podem quebrar numa brincadeira cara, dessa, entendeu? No começo eu conversei com muito empresário e a gente sabe o quanto é difícil ser empresário no Brasil, né? Seja ele pro online ou pro físico,
né, cara? Os impostos, aí a gente fala, pô, não muda o cenário. Não muda o cenário, não, cara. Vai pensando que ter uma estrutura no digital é baratinho, você vai vender e aquele sonho. Não é, cara. Não. Cara, é skin the game total. Só desce pro play quem realmente sabe brincar no parquinho. Porque total. senão. E aí a gente sabe quanto custa caro uma contratação errada dessa, entendeu? E tem alguns empresários que estão investindo. Às vezes o cara teve uma carreira no CLT, pegou ali um dinheirinho e quer investir num sonho de empreender. Cara, é muito delicado. É muito delicado. Cara, dá F5 na tela, os A caras. gente tá vivenciando isso hoje. Teve um cliente que decidiu, né? O cara entrou, o cara é novo lá. E aí, assim, quando entra um cara novo, normalmente o cara vem com os stakeholders, né? Os fornecedores dele debaixo do braço. E aí, o que aconteceu, né? Ele pediu pra gente rescindir o contrato com a gente. E detalhe, estamos batendo meta, estamos fazendo tudo, mas ele quer colocar o fornecedor dele lá. O que aconteceu? Hoje é o último dia dele com a gente, né, Khaled? O que aconteceu? Pode falar, não. Não pode falar quem é, mas pode falar o que aconteceu. O cara foi hackeado. Hackearam O cara foi hackeado e assim, a agência que ele tá colocando... Você tá meio Clodovil. Cara, é que é importante saber disso. Você tá meio Clodovil, A agência que ele tá colocando não sabe resolver. Entendeu? Assim, a gente... E o que ele fez? Ele veio pra gente. E hoje é o último dia dele. E amanhã, o que esse cara vai fazer? Cara, assim, a dúvida que ele veio é uma dúvida, assim, bem mirim. vaga, né? Assim, E mirim. Cara. E mirim. Então, assim, que a agência deveria saber. Me preocupa, porque é uma premissa simples. Exatamente. É uma premissa simples. Então, assim, é difícil, porque a gente sabe que foi uma escolha, mas é um empresário, cara. A economia, esse cara, ele tem alguns... Dentro da estrutura dele, tem alguns stakeholders também. Tem o cara do caixa, tem o cara a menina ali do pacote, tem a menina do financeiro, que se o e-commerce não vender, acaba afetando a vida dessa... todo mundo. Entende? E assim, esse cara, na verdade, ele é o analista lá de marketing, não é nem o dono da empresa. Olha isso. Se der problema, esse cara vai ser mandado embora. O dono da empresa fica como? Normalmente, e até a linha de pensamento que eu vim, assim, pensando, qual que é a demanda? Principalmente quando o e-commerce, ele tem uma ramificação física. Por exemplo, a primeira coisa que o empresário faz é tirar recurso. Então, o que gera ruim vai ficar pior. Porque ele vai falar, pô, eu vou virar a chave. Eu não vou, cara, olha isso aqui, tá me dando prejuízo. Se ele colocar na ponta do lápis, então qual que é a premissa na cabeça dele? Eu vou colocar força de Pareto, 80-20, eu vou colocar aqui, eu não fiz, onde eu tenho a porta aberta, eu vejo alguém passando aqui. E aí o digital vai mitigando. Até a hora que morre. Até a hora que morre, exatamente. Então, cara, é uma preocupação, essas mudanças pode parecer sutil, às vezes pode ser um sonho, às vezes pode ser um objetivo... Às vezes, cara, eu vou trazer a minha delegação, né? Mas, repito, cada case é um case, entende? Mudar o jogo tem que ser feito de uma forma muito precisa. Eu falo que eu trago a analogia de trocar a roda de um carro andando a 300 por hora. Como é que eu vou trocar essa roda e não vou capotar esse carro? Como é que eu vou trocar essa roda e ainda vou conseguir me manter competitivo para chegar no final da corrida numa posição que me traga o pódio ou que me deixe bem posicionado para a próxima? Porque a corrida não é feita... Um campeonato não é feito de uma corrida, né? Exatamente. Abastecer o avião no ar, né, cara? Exato. Então tem que ser tomado muito cuidado, e tem que ser estudado, porque às vezes, realmente, eu vou mudar a estratégia, eu tô olhando só para campanha... Cara, você vai dar um tiro no pé, porque às vezes não é a campanha, não é o valor do investimento, são todas aquelas outras engrenagens que estão em volta, que envolvem o e-commerce. Cara, não, eu vou mudar para uma agência, escolher uma agência que pode e tem o conhecimento de te levar para várias estratégias ao mesmo tempo. Nem que você comece com uma ou duas, e você vá sentindo o trabalho dessa agência, né, ou desse profissional e vá abrindo o leque. Se for contratar um profissional, é contratar um profissional que tenha realmente a mente aberta para o mercado, que saiba, que entenda que a performance não é feita somente de uma ação. É um conjunto um conjunto de engrenagens que rodam o relógio. Então, porque senão o teu negócio quebra. Ou se não quebrar, vai ficar bem distante do teu concorrente.
E aí o cara assume a posição, né? E a gente sabe o quanto que a briga é insana, né? Quando a gente vai falar de campanha, se você pegar um produto aí e abrir o shopping, por exemplo, vou lá no Google, você vai achar para esse produto 10, 20, 30, 100 pessoas vendendo o mesmo produto. Exatamente. Não, um player mesmo que a gente tá negociando, né, cara, que deixou de fechar com a gente pra internalizar o profissional, cara, acabou não dando certo. Acabou que a loja definhou, estamos conversando de novo, mas agora é outro cenário, né? Outro cenário, tanto dele quanto nosso. Então, esse cuidado na hora de tomar a decisão de contratação, e aí, de novo, seja para internalizar, seja para ser consultoria, seja para ser... Cara, tem que saber contratar. E saber qual é o ideal para você naquele momento, entendeu? E eu acho que essas dicas aqui que a gente deu consegue dar pelo menos um norte. Um norte de, cara, beleza, eu tenho essa vontade. Hoje eu tenho essa vontade. Eu vou sentar. Vou sentar e vou montar um plano de ação para isso. O que eu espero desse cara em quanto tempo, entendeu? Exatamente. Por isso que eu até te perguntei, cara, eu consigo segurar esse cara quanto tempo? Ele tem que mostrar que realmente todos aqueles fatores lá de pesquisa, de análise, de conhecimento do produto, conhecimento da persona, né, da estratégia, começa a azeitar e dar resultado. Porque na minha métrica, por uma agência, e eu me coloco nesse lugar também, cara, se deu 2 meses, eu não tô conseguindo chegar na meta do cliente, cara, desculpa. Alguma coisa tá errada. Ou a minha estratégia tá errada, certo? Ou a meta foi muito alta, a meta foi muito alta, mas aí envolve também a minha estratégia nisso, que eu não balizei a expectativa do cliente. Ou é o cara que não tá conseguindo vender porque o produto dele tá mega acima, ou o produto dele não tem uma apelação de venda. E aí a gente tem que ter esse papo difícil. Porque eu falo que a agência, ou profissional, quem você vai colocar no teu e-commerce, ele vai fazer mágica. Milagre ele não consegue fazer. Ninguém é santo. Entendeu? Não dá pra fazer milagre. Então, cara, eu tenho esse desejo, meu e-commerce vende, eu preciso dar um próximo passo. Eu vou abrir para você agora, vou dar o próximo passo. Cara, entenda que o e-commerce não é feito só de marketing. Olha para todos os fatores ali que envolvem performance. Estou fazendo CRM, estou entregando bem, estou fidelizando, o meu financeiro está eficaz, estou comprando bem para vender bem. Meu conteúdo tá bom. Meu conteúdo tá bem. Essa parte de comprar bem para vender bem é essencial. Porque, cara, envolve o valor que você paga, envolve o timing que você compra. Fato. Envolve a maneira como você cadastra esse produto para poder disponibilizar para o cliente. Cara, eu já vivenciei cliente comprando produto e perdendo time de venda porque não conseguiu cadastrar a tempo o produto, cara, é inaceitável. Entendeu? Ou então teve um vacilo, o produto tá lá, ali no cantinho, ali no estoque, mas não cadastrou ele da maneira ideal. Não cadastrou, sei lá, os principais tamanhos. Entendeu? Então, cara, assim, tem uma série de fatores que vai muito além. E saber se esse profissional de performance, seja agência, seja lá quem for, profissional ou não, vai conseguir te direcionar pro caminho certo, é importantíssimo, cara. Perfeito. É isso? Mais que isso, tá dito. Tá dito. Muito tá bom. E eu senti uma veia meio sua. Assim, você tá meio Clodovil, tá meio afrontoso, né? Um Enéas do mal. Eu acho que é a idade que vem chegando. Você já é um cara ranzinza. Não, imagina. Todos que conhecem o Rafa sabem que é um cara ranzinza, chato. Pra caralho. Eu lembro que você, até hoje, eu tenho um trauma disso, eu tô tratando isso no psicólogo. Choro todas as vezes. Você me obrigava a ir pra aula, eu vi no Pingo nos Is. Não, mas faz anos isso, hein? Porra, era horrível. Eu gostava de ouvir rádio. O seu ar-condicionado tava menos 15, porque isso até hoje. Porque você é um Neandertal. É que eu sinto muito calor, cara. E ainda eu tinha que ouvir Pingo nos Is. Eu chegava traumatizado, eu tô tratando isso na terapia. Não, mas isso eu não ouço mais, não. Graças a Deus. Faz muitos anos. Bom, mas tá dito. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!